Olá pessoal, falar um pouco deste livro aqui, Brasil, 500 anos de evangelização, de José Artulino Bezen. É um livro que ele vai falar sobre a história da igreja, desses 500 anos. Ele vai adotar uma linha mais ou menos do Eduardo Hornaet. Ele cita aqui na bibliografia, né? Ele cita também o livro do Frei Oscar Lustosa, que o Hornaert, eu fiz uma resenha dele, a história da igreja, né? E do Frei Oscar de Figueiredo Lustosa também. Então ele cita esses dois livros que eu já fiz aqui, resenhas deles, né? Então, vamos tratar aqui de alguns pontos. Primeiro ele fala as primeiras experiências missionárias aí no Brasil. Ele cita entre 1538 e 1548, quer dizer, antes dos jesuítas, tá? Os jesuítas começariam a chegar aqui em 1549 com Tomé de Souza, né? Então, entre 1538 e 1548, aconteceu no sul do Brasil a primeira experiência missionária organizada. Foi obra de dois franciscanos, Bernardo de Armenta e Alonso de Lebrun, aportados em São Francisco do Sul a bordo da nau Maranona na expedição espanhola de Alonso Cabrera, que se dirigia ao Rio da Prata. Apenas desembarcados, os dois frades puseram-se a catequizar os índios carijós. Não quiseram seguir adiante com a expedição, entusiasmados com a receptividade indígena da sua presença. Penetrando o sertão adentro, chegaram à Ilha dos Patos, em Florianópolis, e depois Mimiçaba, em Laguna. O trabalho missionário foi facilitado por dois fatores: a presença de três cristãos náufragos que falavam bem a língua guarani e a passagem pela região 4 anos antes do índio Etiguara. Etiguara era um índio cristão que andava pelo sertão anunciando para breve a chegada de um grande apóstolo. Ensinava os mandamentos e pedia aos índios que tivessem uma só mulher. Lembrando da sua pregação, os carajosos receberam Frei Bernardo e Frei Alonso como se fossem irmãos do apóstolo. Receberam-nos tão bem que chegaram a chatear os freis, pois não os deixavam em paz. Os dois frades tinham uma ideia muito clara do que tensionavam fazer. Fundaram um cristianismo livre de instituições, de aparências externas, de templos de pedra, de cultura europeia e especialmente livre do controle do Estado. Em outras palavras, um cristianismo indígena, pobre e espiritual, um retorno à igreja primitiva. A base de seu trabalho foi situada em Mibissaba, em Laguna, e a esse projeto deram o nome de Províncias de Jesus. Nele incluíam também a vinda de colonos espanhóis para o cultivo da terra. Após uma passagem por Assunção, em 1541 a 1545, onde criaram o mesmo sistema missionário, motivo de conflitos com as autoridades espanholas, retornaram à Laguna, trazendo consigo índios e índias cristãs. Estes foram colocados em casas de recolhimento para que levassem uma vida comunitária e se preparassem bem para depois continuar a missão. Poderíamos dizer que estes foram os primeiros conventos do Brasil, aos quais se refere mais tarde o padre Manuel da Nóbrega como casa de recolhimento para mulheres como freiras e de homens como frades. Frei Bernardo Armenta morreu entre os carijós da Laguna em fins de 1547 ou início de 48, e Frei Alonso partiu para a Espanha, talvez na viagem sendo aprisionado pelos piratas. A obra missionária foi destruída pelos escravagistas de São Vicente, que vinham à região aprisionar índios para vendê-los como escravos. Então ele fala aqui na página 72, de volta a falar disso. A primeira experiência religiosa no Brasil aconteceu em Santa Catarina entre 1538 e 1548, quando os freis Bernardo de Armenta e Alonso Lebrun fundaram na atual Laguna um recolhimento para meninas indígenas. Seguiram-se outros recolhimentos em Pernambuco e Bahia. E aí vem. Não eram conventos, mas ofereciam a possibilidade de uma vida conventual. Então, essa primeira experiência missionária, a princípio, foi pacífica. Ela não teve aqui sinais aqui de violência, pelo contrário, os índios receberam bem, né? Então esse ponto
ele vai destacar, ou seja, esse trabalho missionário dos indígenas, depois, mais tarde, os jesuítas fizeram um trabalho com os indígenas, dando continuidade a esse trabalho aqui. Agora, a relação com o negro já vai ser um pouco mais complicada. Tá? O negro, na sociedade da época, ele era tratado como coisa, né? Aqui, ó, consultados os grandes teólogos de Salamanca e Coimbra, eles apaziguaram a consciência dos escravocratas, primeiramente dizendo que ao ser comprado, escravo era uma mercadoria. Isso quem está falando são os teólogos de Coimbra e Salamanca, tá? Teólogos católicos. Eles diziam que ao ser comprado, o escravo é uma mercadoria e toda mercadoria está sujeita a compra e venda. Por acaso, em segundo lugar, a mercadoria é uma pessoa. Em 1568, na primeira reunião provincial dos jesuítas em Salvador, o 10º item fala de vacis et servis. Ou seja, vacas e escravos estão sendo tratados no mesmo inciso. Como tivesse um paralelo entre os dois. Procuravam esses teólogos justificativas falsas para a escravidão e encontraram uma justificativa teológica em Gênesis 9:20. Os negros são descendentes de Cã, o filho amaldiçoado de Noé. O Cã viu Noé nu e foi amaldiçoado. Ali não se diz que Cã era negro, né? Mas eles pegaram essa passagem para enquadrar os negros ali como os filhos de Cã. Sua maldição é eterna, por causa dela pode ser colocada a serviço dos outros povos. Então foi uma justificação filosófica que vai surgir ali na Idade Média, tá? Não vai... Isidoro de Sevilha vai fazer pela primeira vez essa associação. Mas aqui, nos primeiros séculos, não tem essa associação. Então você cria uma sociedade que é racista, né? E a igreja absorveu isso, porque as constituições do arcebispado da Bahia de 1707, que foi o documento que redigiu praticamente as regras da ação da igreja nos séculos 18 e 19, tá? Que valiam para todo o Brasil, elas não permitiam a ordenação de negros ou mulatos. Os padres negros que aqui trabalhavam no período colonial tinham vindo da África já ordenados. Tá? Então, absorveu o racismo. Né? E ali ele fala do papel da igreja, né, com relação à escravidão, que realmente a igreja ela meio que combateu a escravidão indígena, mas a negra não. Aí fala aqui na página 25. Não se pode negar a reta intenção de tantos jovens que deixaram os conventos europeus e aqui se estabeleceram. É que concebiam a vida religiosa a si mesmo, tendo aqui o agravante de ser independente de um sistema político-econômico sem força missionária. Por isso, com raras exceções, eles se acomodaram à vida conventual e assimilaram os defeitos da conquista portuguesa. Tornaram-se ricos, aumentaram seu patrimônio, não gostaram de admitir a vida religiosa gente nascida aqui, defenderam os colonizadores, estavam a seu serviço. Grande mancha na história de todas as ordens aqui chegadas foi a posse de grandes fazendas e de numerosos escravos. Para se ter uma ideia do número, em 1871, o mosteiro paulistano de São Bento emancipou 4.000 escravos em 1871. Rui Barbosa escreveu: entre nós, os abolicionistas, nada deve, infelizmente, à Igreja do Estado. Então, ele reconhece uma questão notória, né? Agora, ele vai falar também, para você ver, de alguns outros pontos, né? Havia nações, página 36, havia nações negras que viviam no estágio cultural mais avançado do que os brasileiros. Seus conhecimentos profissionais abrangiam agricultura, pastoreio, culinária, ourivesaria, escultura, trabalho em bronze, pintura, música, dança, carpintaria, medicina. Tá? Isso está falando dos negros, muitos que vinham para o Brasil tinham um estágio de desenvolvimento cultural mais avançado que os brasileiros aqui, os que estavam aqui no Brasil.
No Hall dos Santos, corre no Vaticano o processo de beatificação de Nhã Chica, morta em 1895. Nhã Chica era analfabeta, não se sabe nem seu nome correto, ela dedicou-se à evangelização, tá? E ela era filha de escravos, era negra, tá? Então, assim, tem um processo para beatificação dela. Agora, né? Assim, agora. Outro ponto que ele chama atenção sobre essa relação da igreja com o Estado, ele vai falar do período aí de Dom João V, que ele governou de 1706 a 1750, né? Bom, Dom João V não sabia o que fazer com tanto ouro que vinha do Brasil e investiu o que recebia do Brasil na construção de palácios, Palácio de Mafra, né, lá de Portugal, foi construído por essa época, bibliotecas, manutenção de uma corte luxuosa e parasitária, e especialmente na edificação de igrejas e conventos. Sofrendo de mania devota, gastava o que conseguia na religião, fazendo a alegria dos conventos frades e freiras. Elevou a arquidiocese de Lisboa a patriarcado. Conseguiu que o Papa desse aos reis portugueses o título de Fidelíssimo. Mandou transcrever 200 volumes de documentos dos arquivos vaticanos. Pagou numerosas indulgências e bênçãos papais. Enviou ao Papa embaixadas carregadas com os mais finos presentes e preciosidades que conseguiu reunir, transportadas por um elefante. Então, essas embaixadas eram carruagens de ouro que eram enviadas para Portugal. E existe um museu em Lisboa, o Museu dos Coches, né, que tem alguma dessas carruagens. E esse Fausto era entregue à igreja. Então, veja, a igreja, de certa maneira, ela meio que indiretamente se beneficiou, né, dessa exploração dos escravos na mineração, né, porque eram eles que extraíam o ouro, e isso vinha para Portugal e passava para Roma a título de presente. Então, de certa maneira, ele faz parte do processo também, né? Então, essa é de uma época de uma relação direta entre igreja e Estado, né? Sobre a Inquisição, ele vai falar algo interessante aqui na página 49, né? Não tinha um tribunal de Inquisição aqui no Brasil, né? Eram visitações, né? Em 1619, tentou-se, sem sucesso, criar um tribunal de Inquisição na Bahia. Era mais prático continuar com as visitações de Santo Ofício. A Inquisição portuguesa vinha para o Brasil e realizava os interrogatórios. Isso até meados do século XVIII. Né? Porque depois foram expulsos os jesuítas e ali a Inquisição diminuiu bastante. Inclusive, quando a família real veio para o Brasil, em 1808, ela trouxe na biblioteca que veio, né, que é a atual Biblioteca Nacional, que está no Rio de Janeiro, vários papéis da Inquisição portuguesa. Nessa época já estava meio que em baixa, entendeu? Já não estava mais em atividade. Porque depois de Pombal, a Inquisição caiu muito lá em Portugal, né? Nada escapava ao olhar penetrante do inquisidor. Eram chamados a depor de sacerdotes, benzedores, bruxos, feiticeiros, negros, homossexuais, sodomitas, visionários, opositores. Principalmente faltou aqui um na lista, que eram os cristãos novos. Os cristãos novos eram o principal alvo da Inquisição. O tribunal queria saber desde o modo como se rezava até as formas de vida sexual. Os condenados eram enviados a Portugal, onde cumpriam a pena. Os mais famosos foram o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira foi perseguido pela Inquisição, tá? E o autor de teatro Antônio José da Silva, o judeu, esse por ser cristão novo. O Antônio Vieira é exatamente por defender os cristãos novos, tá? Ele é acusado de, por ser famoso, apenas se queimou um retrato de Vieira. Já o escritor foi morto na fogueira, quer dizer, Antônio Vieira não morreu, né, na fogueira. Talvez não chegue a 100 o número de pessoas condenadas à morte. Evidentemente que a condenação de apenas um já seria demais. As maiores penas eram o degredo, a prisão, o confisco dos bens. E ficava a lição. Ninguém ousa ser diferente, que o destino é cruel. Então existia um efeito persuasivo bastante grande da Inquisição. Agora, em termos de números, morreu milhões na Inquisição. Cara, no Brasil morreu ali por volta de 100. 100 pessoas foram mortas no Brasil por causa da Inquisição, condenadas na Inquisição. Condenadas e mortas, tá? Na Inquisição.
no Brasil, tá? Brasil, enviados lá para o tribunal português, tá? Então, é esses pontos que eu gostaria de destacar do livro, tá? É um resumo e bastante interessante, bastante sintético, mas muito interessante. Muito obrigado, então.